esses dias, falando sobre o tabernáculo. Nós também estamos passando pré-batismo também, às quarta-feiras, antes do culto de ensino, e agora estamos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus. Pode. As crianças vão estar ensaiando nessa noite. Amém? As crianças que estiverem aí, pode estar lá ajudando. Irmão, nós estamos falando sobre o tabernáculo. O tabernáculo era onde Deus manifestava ao povo de Israel, ali na saída do Egito. Deus pediu Moisés para que fizesse um tabernáculo. E o tabernáculo seria um tabernáculo ambulante, que de tempo em tempo ele mudava de localidade, ele mudava de local. Hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio, a separação do sacerdócio. Os sacerdotes ocupavam em servir a Deus. Êxodo 28 e 1. Êxodo 28 e 1. Êxodo 28 e 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e aos seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Isto, olha aí, irmãos, Deus manda separar homens para serem sacerdotes. E aqui no texto que foi lido, tu farás chegar a ti teu irmão Arão, irmão de Moisés. Depois farás chegar também, e com ele o meio dos filhos de Israel para administrar o sacerdócio, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Então ele chama Arão, seu irmão, e os filhos dele também para serem sacerdotes. Portanto, que os irmãos sabem que esse Nadab e Abiú, eles morreram no altar. Morreram no altar porque levaram fogo estranho. Levou fogo estranho e quando chegou no altar, Deus fulminou. Ou seja, Deus matou Nadab e Abiú. E nós vemos, os sacerdotes se ocupavam em servir a Deus, enquanto os levitas em servir o sacerdote. As pessoas hoje falam assim, eu quero ser levita. Qual era a função dos levitas? Servir a quem? Ao sacerdote. Não era cantar, cantar é cantor. Levita cuidava de servir o sacerdote, de servir no templo, para trabalhar no templo, para servir no templo. E ele fala, depois manda que do meio dos israelitas se aproxime teu irmão Arão, teus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que se sirvam como sacerdotes. O Senhor falou a Moisés dizendo, manda que a tribo de Levi se ponha à disposição do sacerdote Arão e o sirva. Então ele chega para a tribo de Levi e fala para eles assim, vocês vão servir o sacerdote. O que o sacerdote mandar vocês fazer, vocês vão fazer. Irmão, a coisa mais difícil hoje, que infelizmente está sendo, aquela geração submissa, aquela geração que submetia ao patrão, que submetia às autoridades, aquela geração está indo embora. Hoje é uma geração que desrespeita pai, desrespeita mãe, desrespeita a autoridade, desrespeita a hierarquia
que Deus deixou. E aqui fala, olha, fala para a tribo de Levi que se ponha à disposição do sacerdote Arão e o sirva. Vocês vão servir. Então, a coisa mais difícil que tem é servir, sim ou não? Ou não? Jesus falou assim, ó, eu não vim para ser servido, mas para servir. E todo mundo hoje quer ser o quê? Servido, não é? E ninguém quer servir. Para você ter uma ideia, que quando nós aproximamos de Deus, nós já aproximamos com uma lista, que se for anotar o que nós pedimos em oração diante de Deus, irmão, vai dar uma capivara grande. De tanto que a gente pede, nem o computador acho que não vai vencer escrever o que a gente pede. Mas na hora de servir, a gente não quer servir. Nós só queremos ser servido. As pessoas, ó, você que tem cargo na casa de Deus, você que tem um departamento, nós que servimos na casa de Deus, nós somos chamados para servir e não ser servido. É igual o diácono. Você sabe o que significa diácono? Servente. É um servente. O que o servente faz? Serve. Ele serve quem? No caso aqui humano, ele serve o pedreiro. É um servo. Aí tem gente que sobe um tijolo, já quer mandar nos outros, né? Quer mandar. E eu aprendi isso aqui, irmão, no começo da minha fé. Se algum dia você tem desejo de mandar, antes de você mandar, aprenda a obedecer. Não é certo? Você quer um dia mandar? Aprende a obedecer. Obedeça. Elias, ele mandava no Eliseu, mandava nos servos que estavam em volta dele. Mas antes de Elias mandar, Elias obedeceu quem? A Deus. Elias, aparece diante de Acabe, fala para ele que vai ficar 3 anos e meio sem chover. Elias foi e fez. Então servir, irmãos, a coisa mais boa é a gente servir os outros. Jesus, ele fala assim, mais bem-aventurado coisa é dado que quem gosta de receber? Não, pode ser sincero, irmão. Quem gosta de receber? É lógico, todo mundo gosta de receber. Mas para receber, você tem que se dar. Você tem que doar. Como é que você quer colher uma coisa que você não plantou? Não é o certo? Como que você vai plantar uma coisa, que você vai colher uma coisa que você não plantou? É dando o que se recebe. Ah, eu queria ganhar um tanto de presente, mas você já deu presente? O problema é esse. Você quer ganhar, mas nunca deu. Atos 24, ou 20, versículo 34, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dado que receber. Então, outra coisa, é melhor servir do que ser servido, irmãos. É melhor. E tem gente que não, já faz uma mesinha separada, não existe isso não. Ó, a comida do chefão é diferente. Não, na igreja não existe chefe, não é tribo. Chefe é na tribo, é lá na empresa. Na igreja todo mundo é servo. Na igreja todo mundo é servo. Jesus fala assim, você quer ser grande? Para quem quer ser grande? Você quer ser grande? Quero. Então seja o menor. Seja o menor. Na matemática de Deus é tudo ao contrário da matemática humana. Na matemática do homem, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. O casal,
quando casa, se torna dois ou um? Um, em uma só carne. Então é gostoso. É melhor a gente poder servir do que ser servido. Às vezes, irmãos, isso é coisa minha, é de mim mesmo. Isso aí é desde quando eu nasci, eu acho. Eu não consigo assim, quando é meu aniversário, quando é alguma coisa assim, eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que passar de mesa em mesa, eu tenho que passar de lugar em lugar. Eu não sei ficar lá. Faz isso, pega lá, manda para mim, traz aqui para mim. Não, eu gosto de estar junto. A gente tem que ser assim, irmãos. O pastor, principalmente o pastor, você sabe qual deve ser o cheiro do pastor? Vamos ver se alguém vai acertar. Qual deve ser o cheiro do pastor? Cheiro de gabinete? Cheiro de cadeira? Cheiro de quê? Ovelha. Quem mexe com porco, cheira a porco. É ou não é? Geralmente ué. A pessoa mexe com suíno, ele fica com... ele mesmo sabe que para ele se banhar é a coisa mais difícil, para tirar o odor quem mexe com vaca, com retiro, ele fica com cheiro de retiro. Se você... por aí adiante. Só quem trabalha em perfume que se livra. Então, irmãos, a melhor coisa é servir. Você está pronto para servir? Amém? Não, esse pastor é enjoado. Manda a gente. Acabei de chegar da igreja, do serviço agora, ligando para mim, fazer uma visita lá no meio do mato, lá na coisa. É melhor visitado que ser visitado. Isso, pode ler. Tenho-vos mostrado em Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é a dar do que receber. Veja aí, Atos 20:35. Auxiliar os enfermos, doentes. Mas ninguém me visita. Você está doente? Mas você já visitou alguém? O problema é esse, que nós exigimos de alguém o que nós nunca fizemos. O que nós nunca fizemos. O pastor não vem aqui na minha casa. O irmão não gosta de mim. Mas você está fazendo alguma coisa? Você fez? Você visitou alguém? Já foi no presídio? Já foi no hospital? Tudo isso. A gente tem que... O que a gente quer que os homens nos façam, nós temos que fazer primeiro. O que nós queremos que as pessoas façam com a gente tem que fazer primeiro. Agora não. Fica esperando. Mas não faz nada. Não faz uma visita, né? Não vai num lugar, não vai na casa de um doente, de um enfermo. Então é tudo isso. Tudo isso faz parte. Vamos mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais. Põe à disposição o sacerdote Arão e sirva.
cuidarão do que ele e a comunidade em geral precisarem diante da tenda da reunião. Ó, cuidarão do que... Isso está lá no livro de Números, capítulo de número 3, versículos 5 a 9, irmão. Números, é o quarto livro do Pentateuco aí. Depois de Levítico. Isso, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Isso. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Olha para você ver que a palavra de Deus nos mostra aqui, irmãos. Do versículo 5. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: faz chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. E tenham cuidado da guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o tabernáculo, para administrar o ministério do tabernáculo. Então ele fala, olha, a função dos levitas é servir o sacerdote. O sacerdote servia quem? Primeiro, Deus. Depois, o povo. O sacerdote, primeiro, temia a Deus. Segundo, servia o povo. Os levitas tinham que temer a Deus e servir ao sacerdote. Irmão, isso trata do quê? Submissão. Sermos submissos. Sermos submissos. A partir do momento que você pede um conselho ao pastor ou à liderança, e a liderança lhe dá o conselho e você não acata, então para que pedir o conselho? Eu posso fazer isso? Eu posso ir em tal lugar? Se falar que não pode, de todo jeito já está no coração dele que ele vai, então por que pede? Então nós temos que aprender o quê? A servir, a saber administrar o que Deus colocou para nós. Aqui fala que o sacerdote, ou seja, o povo, ali ó, fala que tenham cuidado da sua guarda, de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos o quê? Utensílios. O que é utensílio, irmãos? Que fazia parte, a pia, o candelabro, o altar de holocausto, tudo que fazia parte do tabernáculo, quem tinha que cuidar? Os levitas. É igual aqui, nós temos os levitas que cuidam do som, os levitas que cuidam da água, os levitas que cuidam da porta, os levitas que cuidam, cada um é um levita. Estão na função de fazer a obra de Deus. E aqui, irmãos, no que foi lido aqui, o versículo 9, dará, pois, os levitas Arão e seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes serão dados para o povo como o quê? O que é dádiva? Um presente. Presente a vocês, os levitas, os sacerdotes, presente para o povo. Então, era assim, Deus, sacerdote, levita. Deus, sacerdote, levita. O sacerdote recebia de Deus e passava para o povo. O sacerdote pegava do povo e levava para Deus.
Entendeu? Hoje também é assim? Irmão, hoje cada um de nós pode ser sacerdote. Quando eu falo sacerdote, cada um de nós tem condições de chegar diante de Deus. Eu não preciso chegar, Cristiano, faz essa oração para mim, leva para mim até Deus, porque, não, eu tenho condições. Você tem condições. Lá não, lá era o sacerdote que tinha que santificar e entrar no lugar santo, no lugar santo, e depois o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo e falar com Deus, e Deus mandava a resposta, e ele vinha e trazia a resposta para o povo. Hoje não, hoje eu posso dobrar meu joelho aqui, posso dobrar meu joelho lá no meu quarto, falar com Deus, que a resposta vai vir em nome do Senhor Jesus. Hoje eu não preciso de chegar aqui, ora para mim. Eu posso pedir oração, é lógico, eu peço oração. O que eu não posso é pedir oração e não orar. Tem gente que está andando com a muleta dos outros. A hora que parar de orar para ele, desmunha, cai. Porque só vive da oração. Vocês oram para mim, o crente 6 horas. Não tem um crente 6 horas? Sim ou não? Tem? Qual que é esse, pastor? Aquele. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ele mesmo não ora. Vamos para a oração. E hoje não tem jeito não. Vai vir um rapaz aqui olhar, o cabo do guarda-chuva quebrou, e vai vir cá para colar. Aí você vai, vamos para a oração. Ih, rapaz, sabe o que é? O chuveiro entupiu, e a mulher está braba lá. Então nunca vai ter disposição para nada, irmãos. Mas vai chegar uma hora que a oração da igreja vai ser ouvida, mas Deus não vai responder não. Para essas pessoas não. Cada um vai ter que andar com suas próprias pernas. Deus ainda está tendo misericórdia que muitas das nossas orações estão sendo respondidas para muitas pessoas. Mas vai chegar uma, porque essas pessoas estão lá. Enquanto você está aqui esfregando a roupa no batedor, lembra de antigamente, quando não tinha máquina de lavar, era batedor que punha a roupa para coarar na grama e batia a roupa no batedor, uma tábua de madeira e batia. Punha para coarar, tinha um negócio, vou pôr a roupa para coarar. Se falar em suor, ninguém, o que é isso? É desse jeito. Então, irmãos, nós precisamos despertar, precisamos acordar. É uma dádiva, é um presente, sabia? Principalmente quando o sacerdote, quando os levitas são sinceros, que não está só apenas, que está arrancando a lã das ovelhas, comendo do boi do melhor e pisando no rebanho. Pisando no rebanho. Não, é uma dádiva, é um presente. Deus deu uma dádiva para a congregação de Israel. O que é? Os levitas, os sacerdotes, para cuidar do povo. Para cuidar do povo. O povo pecava, eles tinham que ir até onde? Até o sacerdote. Ô sacerdote, eu pequei. O vizinho lá me importunou, e eu arrumei uma pedra nele e feriu. E lá no livro da lei tem tudo lá. Quando você feria uma pessoa por defesa era uma coisa, quando você feria por maldade, né, é igual a lei de hoje. Só que de hoje não funciona, lá funcionava. Lá é assim, matou, morria, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Era pego em flagrante adultério, o que acontecia? Era apedrejado. Era apedrejado. Você imagina bem, se fosse hoje, irmão, se fosse apedrejar, as pessoas que adulteram não andavam na rua mais. Cada lugar tinha um monte de pedra. Você tinha que arrumar uma pedreira. Ué. Porque as pessoas hoje erram e ficam o quê?
Vamos mais. 1 Pedro 2 e 5. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Não, 1 Pedro 2 e 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha aqui, que coisa. Ó, vós também, como pedras, o quê? Vivas. Ô irmão, o crente tem que ser pedra viva. Mas eu nunca vi pedra viva, pastor. Não existe pedra viva. Mas nós somos pedra no edifício de Deus. E nós temos que ser pedras vivas. Não pode ser pedra morta. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é apenas aceitar a salvação e vir para a igreja. Eu estou salvo. Aleluia. Teu primo está morrendo no pecado. Deixa ele. O problema é dele. Quer dizer, antes de você conhecer, alguém veio e fez o quê? E falou para você de Jesus. Agora você é obrigado a passar Jesus para outro. Passar Jesus para outro. Se você não estiver gostando dele, devolve ele. Fala, não estou gostando de ir para a igreja mais não. Então devolve Jesus. Fala, Jesus, não te quero mais. Eu quero ficar com o mundo. O mundo é mais gostoso. Lá na igreja é só orar e escutar o pastor falar lá, puxando a orelha da gente. No mundo não. No mundo eu posso passear, posso bagunçar, ninguém vai falar nada. Mas aqui Pedro ele fala de uma forma, vós também como pedra viva, sois edificado o quê? Casa espiritual, irmão. Nós não somos casa carnal não, nós somos casa espiritual. O que é casa espiritual? Irmão, o mundo não consegue ver o lado espiritual do ser humano. Por quê? Porque é espírito, é coisa espiritual. Já fala de espírito. Você chegar para uma moinha de pessoa numa praça e falar, ó, vocês ficam espertos que Jesus está voltando, vai arrebatar a igreja. Para você, camarada, está doido, porque ele não sabe o que é isso. Vai falar que você está louco. Porque eles são carnais e você é o quê? Espiritual. Ei, irmão, Deus mandou fogo na igreja. Na cabeça dele, vai pensar o quê? Vai fazer igual aquela música. Ó Senhor, incendeia a sua igreja. Ó Senhor, incendeia a sua noiva. Na cabeça dele vai pôr fogo na noiva. Vai pôr fogo na igreja. Porque é o linguajar de quem é espiritual, irmão. Lá no mundo eles falam, aí bacana, aí não sei o que lá mais, aí tá legal, mano. E tudo mais. Nós aqui não. O negócio ontem pegou, o negócio lá foi fogo puro. Ixi, o fogo pegou lá ontem na igreja. Deus queimou a irmã. Aí falou, nossa, meu Deus do céu, coitado. Olha, Deus queimou o presbítero lá ontem que o negócio pegou. Igual um dia eu falei para uma pessoa, eu vou orar para Jesus queimar seu marido. Pelo amor de Deus, não faz isso não, não faz isso com ele não, tadinho. Mas é queimar, irmãos, o mal, queimar o pecado, queimar as obras da carne, queimar as concupiscências carnais, as concupiscências dos olhos. Porque os nossos olhos são cheios de desejos. E quando fala carne, irmão, nós pensamos que é essa aqui, né? A carne está aqui, ó. A carne está aqui, ó, no intelecto. As obras da carne estão aqui no intelecto. Ela impulsiona você a fazer o errado. Paulo, ele fala assim, ó, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Porque o pecado que está dentro de mim, não deixa. E o que eu
não quero fazer, eu acabo fazendo. É dessa forma. Então, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o que eu quero fazer, eu não faço. É servir a Deus com perfeição. Quem consegue servir a Deus com perfeição aqui? Ninguém. Porque o dia que você conseguir servir a Deus com perfeição, tchau. Deus te leva. Ele não levou Enoque? O que fez Deus levar Enoque? Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus. E depois não o viu mais, porque Deus o levou para si. Começa a andar com Deus, você vê se Ele não te leva. É por isso que eu não quero ser crente. Eu não quero morrer. É por quê? Porque está amando o mundo. Irmão, Paulo chega a dizer assim, ó, o morrer para mim é o quê? O viver é Cristo. E o morrer é o quê? Lucro. Se você for olhar na concepção humana, Jonas, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí morrer é lucro? Ai, mas largar isso aqui? Ou, morrer salvo agora? Quem quer ir agora? Ninguém. Engraçado é isso. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, irmão? Abaixa a mão. Quem quer morrer agora? Quem quer morrer agora? Porque se eu morrer em Cristo, eu vou para onde? Para o céu. Então parece que tem alguma coisa que a gente fala, se eu morrer agora, eu não vou, porque eu não estou legal. Eu preciso de me orar. Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer agora? É igual o finado Mirim. O Mirim, eu brincava muito com ele, falava, Mirim, você quer ir para o céu? Eu, não. Por quê? Tem que morrer. Ele achava que para ir para o céu tinha que morrer. Aí depois, aí eu falei para ele, não, ó, o pai e a mãe vai para o céu. Não, eu vou. Que ele chamava eu e a Natália de pai e mãe. Ô pai, ô mãe. Aí ele falava, eu e sua mãe vai para o céu. Não, eu vou. Tem que morrer. Não, eu vou. Aí ele queria ir. Você entendeu? Então, irmãos, nós somos espirituais. Aí Pedro vai dizer ainda, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e o quê? 1 Pedro 2:5. Sacerdócio o quê? Sacerdócio o quê? Sacerdócio o quê? Santo. O que é sacerdócio santo? É um sacerdócio separado, irmãos. Eu e você, se quisermos as coisas de Deus, eu não posso viver com o mundo. Eu não posso ter os prazeres do mundo. Por quê? Porque os prazeres do mundo é inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo, ou seja, o que Tiago escreve. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então nós somos sacerdócio santo, separado. Eu não posso ter vínculo com o pecado, eu não posso. Irmãos, hoje eu conversava com alguém, o pastor, o líder, é lógico que você tem que respeitar as autoridades, os políticos, tudo, mas eu não posso me envolver tanto com eu posso orar pelas autoridades, aconselhar as autoridades, mas eu não posso me envolver, a chegar a ponto de brigar por causa dessas coisas, igual já aconteceu muito. Nós somos o quê? Sacerdócio santo, separado. Tiago, olha você ver, quando nós não somos separados, nos tornamos amigos do mundo, olha o que Deus fala para nós. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade... Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago fala assim, ó, adúlteros e adúlteras. Por que é fácil? Quando ele está falando aqui, irmãos, ele não está falando de adultério corporal, de adultério de um homem ou de uma mulher. Ele está falando de adúlteros, adulterando o sentido da palavra que Deus ordenou. Eu não posso ser amigo do mundo. Sabe por que eu não posso ser amigo do mundo? Se você ler o capítulo 15 do livro de João, você vai encontrar lá que Jesus fala assim, ó, Pai, ele fala para os discípulos, ó, ouça, o mundo aborrece vocês, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo vos aborrece. E tem crente que quer que o mundo fique aplaudindo ele. O mundo aborrece nós, irmão, porque nós servimos a Cristo. E lá vem o crente, lá vem o crente, lá vem o enjoado. Você entendeu? Então, Tiago fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, que a amizade, o que é amizade, irmãos? Essa aqui é apertada, essa palavra, né? Que a amizade com quem? O que é mundo para você? O sistema que o mundo implantou. Quando fala mundo, não está falando do mundo que Deus criou e bonito, o mundo cósmico, o mundo animal, o mundo mineral. Não, está falando do mundo, do sistema que o mundo está implantando nas pessoas. Ou seja, o sistema que o mundo está implantando hoje, ele diverge com a vontade de Deus. É um sistema diabólico, maligno. Enquanto Deus quer dar vida, o sistema do mundo é o quê? Aborto. Vamos abortar, vamos matar. É assim. Aí se eu me tornar amigo do mundo, eu sou o que de Deus? Inimigo. E o que é inimigo, irmão? Inimizade. Você já ficou inimigo? Quando a gente não era desse mundo, quando a gente não era da igreja, era desse mundo, qualquer coisinha era princípio de inimizade. No serviço, quantos amigos meus que nós ficamos de mal muito tempo. Depois que eu aceitei Jesus, que eu voltei a trabalhar lá no lugar que eu ficava de mal, eu cheguei um por um. Você me perdoa, aquela época era tempo de ignorância, tudo mais. Não, que é isso, tal. Inimizade. Aí se eu sou amigo do mundo, aí eu torno inimigo de Deus. Aí Deus, eu não sou amigo de Deus, sou inimigo. Pastor, mas como que é assim ter amizade com o mundo? É o sistema que o mundo implanta, irmãos. Eu não posso andar de mão dada com o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo. O que é conformar com esse mundo? Não se molde, não pega o molde desse mundo para você. Hoje, a juventude de hoje está se moldando com o mundo. Sai uma moda lá, da chiquitita, da periquita, não sei do que é lá, e eles pegam e... Você entendeu? A moda vem para dentro da casa de Deus. A moda vem para dentro da casa de Deus. Arruma um negócio lá, vem para a casa de Deus. Aí o poder de Deus vai saindo da igreja. O poder de Deus, o Espírito Santo, vai afastando da igreja. E o povo, mas a igreja não tem poder mais, a igreja não tem poder mais. Mas por quê? Amizade com o mundo, irmãos. Amigo do mundo. Ou seja, eu sou crente no domingo, segunda eu desvio, domingo eu volto. Aí eu choro e fico uma semana. Aí no domingo eu choro. Mas durante a semana eu estou no mundo. E tudo mais, e tudo mais. É dessa forma, irmãos. Então a gente tem que pedir a graça de Deus para não ser amigo do mundo.
Tem crente que troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Ou não tem? Troca a casa de Deus pelas coisas do mundo. É igual o batismo, irmãos. Dá uma tristeza quando a gente vai fazer um batismo. Está lá as pessoas nascendo de novo, as pessoas fazendo a justiça de Deus. Vai lá 10, 15 irmãos no batismo. É uma festa para a igreja. A ceia. A pessoa larga a ceia. Não deu para mim nascer, sabe? Nós estávamos num churrasco lá na beira e não teve jeito, não deu tempo porque a carne queimou, não sei o que lá mais. Vai trocando. E com isso vai afastando a presença de Deus. Irmão, nós precisamos aprender a ter, sabe o quê? Propósito. Princípios. Nós temos que ter prioridades. Qual está sendo a minha prioridade? Deus ou eu? É lógico que você tem que cuidar da família, cuidar do seu trabalho, mas você não pode fazer essas coisas e largar Deus. Você entendeu? É dessa forma. Então nós somos chamados aqui, de sacerdócio santo, para oferecerdes o quê? 1 Pedro 2:5, voltando lá. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifício o quê? Sacrifício espiritual e agradável. O que é sacrifício espiritual, irmãos? Oferecer sacrifício carnal é fácil, agora espiritual. Pensa bem, você dobrar o joelho aqui e passar 1 hora. Não tem ninguém aqui. Humanamente falando, você não está vendo nada. Quem passar na rua e ver você orando e chorando, fala, doido, é louco. Tem dia que na consagração aqui, irmão, teve um dia que o vizinho saiu ali, chegou ali, ficou assim, meio com medo. Aí os irmãos pulando daqui, sapateando de lá, ele vazou. Chegou ali, eu estava aqui orando, quando eu olhei lá assim, ele lá assim. Aí os irmãos, tchau, vazou. Sacrifício espiritual. As pessoas acham, irmãos, você vê, você está oferecendo um sacrifício espiritual agora. Você tem que renunciar a algo. Olha, eu larguei lá, eu tinha que fazer janta, mas eu larguei lá, eu vou fazer depois do culto. Está lá. Olha, hoje era o último capítulo da novela, mas eu consegui vir para o culto. Está queimado. Você já sabe o que significa novela, né? Para quem não sabe, eu vou falar. Fala ou não? Novela, sabe o que significa? Primeiro o diabo dá um nó, depois ele põe a vela. Você está morto espiritual. Novela. Você está morto espiritual. Aleluia, seu, está só aleluia, aleluia. Acabei de falar, aleluia. Espiritual. O sacrifício nosso é espiritual, irmãos. É difícil para você vir no culto na quarta-feira? É difícil você vir no culto na sexta, para você vir na escola dominical? Mas eu acho muito melhor estar aqui na igreja, na quarta, na sexta, no domingo, do que estar lá no hospital.
E hoje tem tanta gente que arruma tanto pretexto, irmão, arruma tanta desculpa, que não está tendo desculpa mais para falar por que não veio no culto. Já não consegue mais, já não cola mais. Não cola. E aqui fala que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais. E esse sacrifício tem que ser o quê? Agradáveis a Deus. Agradáveis. Agradáveis. Que Deus nos guarde. Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E tudo que nós fizermos tem que estar em Cristo Jesus. Tudo que nós formos fazer é para a glória de Jesus. Nós não podemos fazer para a glória nossa. Eu fiz, irmão, o eu na nossa vida, ele tem que sumir, ele tem que morrer. O ego nosso tem que ser vencido. A nossa carne tem que ser vencida. Para fazermos o melhor para Deus. Então veja, os sacerdotes. Os sacerdotes precisavam ser parentes do sumo sacerdote e vestirem-se formosamente, pois tanto o que santifica, tanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então, sacerdote, tinha que, o sacerdote precisava ser parente do sumo sacerdote e vestir-se formosamente. Ou seja, nós temos que estar trajado bem diante do Senhor. Quando eu falo de veste, quando está trajado diante do Senhor, eu não estou falando de roupa, não estou falando de terno, não estou falando de gravata, não estou falando de vestido longo, não, eu estou falando de vestes espirituais. Qual está sendo a minha condição diante de Deus? Porque o mundo me vê de um jeito, e que jeito que Deus está me vendo? Como estão as minhas roupas espirituais diante de Deus? O mundo está te vendo vestido, mas eu estou te vendo nu espiritual. Aí Jesus chega para uma das igrejas da Ásia e fala assim, ó, eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem nome de que vive, mas está morto. Tem crente que tem nome de crente, mas está morto espiritual. Eu sou crente, mas está morto. Está morto espiritual, não faz mais nada. E morto, irmão, Jesus, eu queria parar. O morto, quando o morto fica um dia lá no velório, a hora que vai dando 12 horas, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer, irmãos? Um mau cheiro começa a exalar. Todo mundo já começa. Ai, meu Deus. O morto espiritual também fede. Ele só fala coisa ruim. Ele não tem uma coisa boa para falar, irmãos. Não vai dar certo, esse negócio não presta, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai, isso aqui não tem jeito, isso aqui não funciona, isso aqui não tem jeito. Está morto. Agora o crente vivo não, o crente vivo não vai dar certo, já deu certo, em nome do Senhor. Porque nós temos que profetizar a bênção. Nós somos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Nós somos chamados para abençoar, seja quem for. Jesus manda nós abençoarmos até os nossos inimigos, quanto mais os nossos amigos e irmãos. Fulano não gosta de você, problema dele, eu amo ele em Cristo.
Ó, fulano falou para mim que não vai com a tua cara. O problema é dele, eu amo ele em Cristo Jesus, independente dele gostar de mim ou não. Eu gosto dele, eu amo ele em Cristo Jesus, pronto, acabou. Eu não posso fazer diferente. Quando os inimigos de Jesus estavam crucificando ele, o que Jesus falou? Jesus falou: Pai, mata eles estão me enforcando, eles estão me matando, estão me crucificando. Não. Jesus falou: Pai, o que ele falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Ah, mas Jesus era Deus, ele era Deus, mas ali ele estava 100% homem. Mas você quer ver também um homem que na hora da morte, no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 55 até o 60, você vai ver lá, Estevão estava sendo apedrejado por causa da palavra, porque pregava a verdade. Estevão estava sendo apedrejado por causa da palavra. E eles falaram: você não vai parar de falar desse Jesus, não, nós vamos te matar. E começou a jogar pedra. Quando Estevão não estava aguentando mais, ele caiu. E a Bíblia diz que naquele momento o Estevão olha para aquelas pessoas e fala: Deus, não lhes imputes este pecado, perdoa eles. Ou seja, Deus, não registra o pecado que eles estão fazendo de me matar, mas perdoa eles. Será que nós estamos preparados para isso? Para dizer: perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que faz. Perdoa eles não sabem o que está acontecendo. E é só Jesus para perdoar. Só Jesus para derramar o perdão. Só Jesus para derramar o perdão. E se nós não perdoarmos, foi lida uma palavra domingo, o presbítero Cristiano que leu, lá fala sobre João, capítulo 20, que fala lá, se nós não perdoarmos, se nós retermos o perdão para nós também será retido. Deus não vai ouvir as nossas orações. Deus só ouve oração a partir do momento que eu perdoo. Se eu não perdoar, Deus não pode me ouvir. Ou pode? Não pode. Que Deus nos guarde, irmãos, e nos dê força, nos dê graça, para continuarmos sendo sacerdócio vivo, de sermos verdadeiros, em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Pai, eu te agradeço.